Olá, meu nome é Luciano Tinto, sou analista de sistemas e trabalho com SaaS desde 2002, atuando com consultoria, treinamento e gestão de projetos. Hoje, nas dicas da Infomev, falaremos sobre 4 funções, pois elas geralmente trabalham em conjunto e com isso teremos mais significado em nosso aprendizado de hoje. A primeira função é FileName, que possibilita criar um atalho para um arquivo externo ou diretório do sistema operacional. Essa função precisa de 2 argumentos. O primeiro deles é a referência, é o nome válido do SaaS que será o atalho para esse caminho, para esse diretório ou arquivo externo. E o segundo argumento é justamente o caminho completo do diretório ou do arquivo externo que será associado. A próxima função é a theOpen. Ela possibilita abrir um diretório que foi associado com a função FileName. Para essa função, eu preciso apenas de um argumento, que será o nome válido do SaaS utilizado na associação com a função FileName. A função denum possibilita contar quantos arquivos existem em um diretório aberto com a função theOpen. Para essa função, eu preciso também de um argumento, que será o identificador. Esse identificador é uma variável numérica que foi criada com a função theOpen e contém um número que identifica aquele diretório aberto. E a função theclose? Após ter utilizado o diretório, eu posso fechá-lo através da função theclose e utilizando como único argumento também aquele mesmo identificador que foi criado com a função theOpen. Bom, vamos a alguns exemplos. Primeiramente, o exemplo da função FileName. Neste exemplo, estamos utilizando a função, lembrando que função SaaS só pode ser utilizada dentro de DATSteps ou para um filtro dentro da declaração UE. Então, nesse caso aqui, estamos utilizando dentro de um DATStep a função FileName com os seus 2 argumentos. E a função precisa estar associada a uma variável. Então, estamos criando a variável chamada retorno, que possibilita a utilização da função FileName. O primeiro argumento definimos como diretório. Percebam que ele é um argumento entre aspas, ele é uma string. Então, estamos criando um diretório que é esse nome referência apontando para uma pasta do sistema operacional. No caso aqui, C:/ifm. Então, sempre que utilizarmos diretório em alguma parte do nosso programa, estaremos nos referindo a C:/ifm. E essa variável retorno, o que ela terá? Um número, ela vai armazenar um número que será o código de retorno. Se esse diretório foi encontrado e foi associado corretamente a esse nome que nós demos, o retorno será igual a 0. Caso contrário, se ocorrer algum problema, esse retorno ficará com um outro número diferente de 0. Bom, aqui criamos então a associação, já o diretório com o FileName. Agora vamos utilizá-lo com o theOpen, vamos abrir esse diretório. Para isso, utilizamos a função theOpen e, no seu argumento, o nome que foi criado com a função FileName, diretório. E essa abertura vai armazenar na variável id_dir aquele identificador, o número do identificador para esse diretório, como se fosse um índice. Esse diretório CIFM vai ser lido agora a partir de um número que está armazenado aqui no id_dir. Bom, se ele já está aberto, podemos agora contar quantas tabelas, quantos arquivos nós temos dentro desse diretório. Lembrando que qualquer arquivo do sistema operacional será contado. Arquivo texto, tabela SAS, planilha do Excel, qualquer arquivo que esteja nesse diretório será contado. Então aqui nós temos a função denum e, entre parênteses, o nome da variável que é o identificador. No caso aqui, id_dir. Então, com esta função, conseguimos capturar a quantidade de arquivos e estamos armazenando em uma variável chamada qtd. Depois que nós já abrimos, já contamos, aqui vamos ver como fechar
esse diretório. Então aqui temos o theclose, utilizando o identificador id_dir, e aí fechando o diretório c:/ifm. Com esse número, com essa quantidade, poderíamos até utilizá-lo para fazer um loop, para armazená-lo em uma macro variável, né? Aí a gente tem uma série de possibilidades. Eu poderia, por exemplo, com esse processo, fazer uma rotina que leia todos os arquivos texto de uma pasta. E com isso, né, para eu saber quantos arquivos eu tenho que ler, eu posso fazer esse processo que a gente acabou de ver. Bom, agora que nós já temos o exemplo de hoje, vamos ao nosso desafio. Hoje o desafio é armazenar em uma variável SAS chamada qtdargs a quantidade de arquivos do diretório /home/ifm do Unix. Então, o que nós acabamos de ver no exemplo com um diretório do Windows também pode ser aplicado a um diretório do Unix. Então, queremos agora criar essa variável qtdargs com a quantidade de arquivos desse diretório. Nesse momento, vocês podem efetuar a pausa na apresentação, resolver esse problema e consultar a resposta no próximo slide. Ok, aqui está então a resposta para este problema. Como vimos, né, como já comentado, precisamos utilizar as funções dentro de um datastep. Então aqui estamos criando um datastep, mas não vamos criar nenhuma tabela. Então utilizamos aqui o identificador underline no underline. Essa palavra-chave possibilita que eu crie um datastep e não crie nenhuma tabela com esse passo. Dentro dele temos então a primeira linha, que é a associação do diretório a um nome válido SAS, né? Então estamos associando /home/ifm, o segundo argumento, a o nome válido que agora chamamos de dir. Em seguida, nós temos a abertura desse diretório com a função theOpen. Então, id_dir é igual a theOpen do nome dir, que foi criado com o filename. Depois, quantidade de arquivos, né? Estamos criando a variável qtd_args com a quantidade de arquivos desse diretório. Então, para isso, função denum com o nome da variável criada para armazenar o identificador desse diretório. E na sequência, fechamos, já com a variável quantidade armazenada, né, com a quantidade de arquivos armazenada, fechamos o diretório com a função theclose, theclose do identificador id_dir, e temos aqui novamente o retorno para verificar se esse processo ocorreu com sucesso. Lembrando sempre, se o retorno for igual a 0, esse processo ocorreu satisfatoriamente. Como eu havia comentado, podemos pegar essa informação e armazenar em uma macro variável. Para isso, nós podemos utilizar o calls_input ou calls_input_x, que permite criar uma macro variável em tempo de execução. Então, neste momento aqui, dentro do datastep, pegamos a qtdargs com a quantidade e estamos armazenando em uma macro variável chamada qtd. Tá? Então, essa seria a sintaxe. Nós não abordamos calls_input neste vídeo, mas abordaremos em uma próxima oportunidade. Ok? Se você quer aprender mais, no nosso blog você encontrará um código pronto com a solução desse desafio que poderá ser executado em qualquer ambiente SAS. Acesse www.infomev.com.br/blog e além do código você encontrará um link para o Help do SAS com informações mais detalhadas sobre esse e outros assuntos. Muito obrigado e conte conosco sempre que precisar. Até a próxima!